Olá, amigos. Boa noite. Está começando mais um 45 minutos. Eu sou Celso Shigami e estou aqui com Ravel Pinheiro nessa live que tem a direção do nosso caríssimo Alan Roberto. E hoje, na pauta do nosso programa, o empate em 0-0 no jogo de volta entre Bahia e Retrô pelas oitavas de final da Copa do Brasil, que garantiu, com o placar de ida, vitória, triunfo tricolor por 3-2 na Arena Fonte Nova, garantiu aí o Bahia, mais uma vez, nas quartas de final desta competição, onde ele nunca ultrapassou essa fase, tá? Mas algo me diz, e isso também estará na pauta do nosso programa, que talvez esse ano o Bahia tenha visto uma das oportunidades mais claras, tá? De chegar finalmente a uma semifinal de Copa do Brasil. Isso vai ser aí a temática do nosso programa. Não é isso, Ravel Pinheiro? Tá pronto para mais uma análise, meu irmão? É isso aí, meu amigo. Boa noite para você, boa noite para Alan, para todo mundo que já tá chegando aí. Reforça o pedido, deixa o like no nosso vídeo aí, se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito e compartilha com a galera para a gente chorar um pouquinho as pitangas aqui nessa noite de quarta-feira com mais uma atuação medonha do Bahia pela Copa do Brasil. Estamos chegando aí na nossa marca desejada de 100 mil likes e de 100 mil inscritos, na verdade, cada inscrição faz toda a diferença para poder a gente chegar lá. Então, mais uma vez, nos ajudem a chegar nesse objetivo e dividam conosco aqui esse divã, meu amigo Celso, porque, de fato, analisar o jogo de hoje é muito difícil. Preparado é uma palavra muito forte, mas estamos por aqui para pelo menos tentar extrair aí alguma coisa de positiva dessa noite onde o Bahia sai culposamente classificado da fase oitava de final da Copa do Brasil, meu amigo. Muito bem. Aí, Ravel Pinheiro, craque. Hoje teve goleada? É isso? Hoje você trabalhou com gols, Ravel Pinheiro? Foi hoje ou foi ontem que você trabalhou com gols na sua peladinha? Foi ontem no meu tradicional baba de terça. Meu baba de terça sempre me dá uma alegria, me faz ter umas historinhas para contar, uns stories para Guardou? postar. Ontem eu Brocou? guardei. Ontem Muito foram bem. 5 jogos, 3 triunfos, 2 empates. Não soube Sim. o que era perder no Invicto. baba de ontem. E no meu baba, Celso, tem um negócio interessante que é o scout. A gente tem um scout de triunfos, gols e Ah, assistências. E no final de cada semestre, cada jogador ali que tá no top 3 recebe medalha, recebe troféu, tem premiação, tem um chazinho verde organizado. pra galera que gosta. O negócio é organizado, velho. Então, estamos na briga aí pelo topo da tabela nos três quesitos, viu? Tanto na quantidade de triunfos quanto nos gols e artilharias? Vamos falar vitória, viu, meu amigo Celso? Porque eu vou te falar, esse negócio é assim, a gente fala de vez em quando, até pela força do hábito, mas eu te confesso que eu não sou muito chegado a esse tipo de besteira, não. Eu falo vitória É, sem problema nenhum. tá Então, bom. tanto em vitórias, quanto em gols, quanto assistências, a gente tá ali. Gols tá um pouquinho mais difícil, porque tem uns caras lá que os caras são cobra da bola, mete a bola na rede. Eu faço de vez em quando, esses aí, mas assistência e vitória a gente tá bem na fita. Então vamos lá. Boa Preparando para o sorte, Experience Ravel. 100K, viu? Preparando para o Experience 100K chegar trincado aí para poder Trincado, jogar bem trincado. aí nesse Você se torneio. lesionou ali, né, numa dividida no nosso experience, mas mostrou talento, tá? Mostrou E ainda talento consegui e fazer um gol com o tornozelo torcido, viu, meu amigo? Foram 2 foi, gols no Experience, um antes e um depois da lesão. O negócio foi foi bom. verdade. Verdade. Tá você e Ronaldo. Você e Pois é, Ronaldo, rapaz. até com a lesão você vai lá igual. Ronaldo, Su- fenômeno, né? Porque superação, superação. Ronaldo não é um nome que dá muita tranquilidade para a torcida tricolor, por enquanto. E deixando claro que foi uma lesão completamente de jogo, um lance completamente normal, assim, não houve qualquer tipo de maldade ou imprudência do atleta que estava lá disputando a bola comigo. Foi um lance completamente Foi uma casual e grande dividida, uma fatídico, dividida uma dura grande na dividida, uma bola. dividida dura na bola, exatamente, só para poder também tranquilizar a turma que tem vontade ainda de participar do Experience Oh, 100K. A por gente ainda favor. tem pouquíssimas vagas, mas é um torneio onde é privilegiado ali a amizade, a resenha, o desporto de uma maneira tranquila. Então, quem tiver interesse em participar, jogar essa peladinha, pode ir tranquilo, porque uma das grandes coisas que a gente tem é a oportunidade de se confraternizar em eventos como esse, e o Experience, para mim, assim, o anterior já foi, Celso, para mim, uma grande experiência, uma ótima experiência, e esse agora, que a gente tem um pouco mais de tempo para planejar, para se organizar, eu
tô muito ansioso e otimista de que a gente vai conseguir entregar um produto ainda melhor para o nosso público, viu? Vai ser massa. Vai ser massa. Experience 100K, galera. A gente precisa bater a meta também, né? Para não ficar aquela vergonha, né? Experience 100K com 98 mil inscritos vai pegar a mão. Mas tenho fé que a galera vai chegar junto aí, tá bom? Então vamos lá. Vamos deixar de ladainha, como a gente costuma dizer do lado de cá, Ravel, e vamos começar a abrir a nossa pauta, tá? A gente está falando, Ravel, a partir de agora, do empate em 0-0, o jogo da volta, Bahia e Retrô. No caso, Retrô e Bahia, o jogo na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, cidade aqui vizinha, onde estou nesse momento, tá? A partida, Ravel, veio aberta, né, por conta do resultado do primeiro jogo, né? A gente analisou aquele confronto, né? E foi uma tônica, né, de que o Bahia podia ter se complicado, né, com o resultado, deixando a partida em aberto, e no jogo de hoje isso ficou ainda mais claro. Ficou ainda mais claro que a performance do Bahia fica aquém do esperado. E não que o Retrô não tenha sido um time brioso, um time competitivo, um time que soube jogar as duas partidas. Não é disso que eu estou tratando, né? Acho que o Retrô foi até onde pôde, principalmente apresentando a sua melhor versão, que é a versão de jogos de mata-mata, essa versão onde a Fênix ela realmente consegue apresentar uma performance que ela não está conseguindo apresentar na Série C. E aquele temor, né, que a gente ressaltou no jogo de ida, ele acabou mostrando que tinha uma razão. Porque, mais uma vez, o Retrô voltou a apresentar essa sua faceta mais competitiva e não permitiu que o Bahia fizesse valer a sua ampla vantagem técnica, né? O Bahia tem um time amplamente mais qualificado tecnicamente que o time do Retrô. O Retrô, como eu falei, foi um time valente, foi um time que soube se manter vivo, né? Dentro das oitavas de final da Copa do Brasil, uma campanha, a melhor campanha da história do clube e uma campanha sensacional, né? Tirando outros clubes grandes também pelo caminho. O Retrô foi esse time competitivo, mas a gente imaginava que mesmo o Retrô sendo um time competitivo, dificilmente conseguiria fazer frente ao Bahia se o Bahia fosse também uma versão mais ajustada, uma versão mais próxima do teto que o time de Rogério Ceni consegue apresentar. Daí a gente viu esse 0-0. Por enquanto, Ravel, eu vou pedir para você analisar o jogo, tá? Analisar essa partida de volta, né? Que tem coisas para a gente analisar, e depois a gente vai se aprofundando, né? Porque, como falamos ali rapidamente na abertura do programa, nem tudo é motivo de lamentação pelo lado da torcida do Bahia, claro que para além da classificação, né? A classificação era esperada, mas talvez a classificação apertada deixe algum tipo de alerta aceso pelas bandas do Tricolor de Aço. Vamos lá com sua análise, meu caro Ravel. Fica à vontade, meu irmão. O microfone é seu. É isso aí, meu amigo. A gente está muito alinhado assim com o que foi o jogo e também com o que foi o duelo, né, de 180 minutos entre as duas partidas, né? Um Retrô, vou começar falando aí pelo time azul e amarelo, que para mim faz uma campanha de se orgulhar na Copa do Brasil. Acho que a torcida do Retrô, que é uma torcida em expansão ainda, em razão do time ser muito novo, né? Um time que Isso. pouco menos de uma década ainda, na verdade, um time que ainda Exatamente. vai crescer, Time vai se expandir. recém-criado, já tem um título Exatamente. nacional, né? Tá Isso. E que tem disputando uma títulos infraestrutura boa. Outro estaduais há dia desse alguns estava anos. vendo um. Pois é, eu estava vendo um vídeo sobre a infraestrutura do Retrô. Acho que se Laércio fizer o trabalho que ele discursa fazer, né, que é aguentar um pouco mais ainda o crescimento do passivo, objetivando o investimento, a tendência é que o Retrô possa, sim, beliscar coisas maiores à medida em que o tempo vai passando, né? E eu acho que Exato. essa Copa do Brasil de hoje, que se encerra hoje para o Retrô, é uma campanha honesta, é uma Copa do Brasil honesta, onde você consegue eliminar um Atlético de Goiás de segunda divisão,
eliminar um Fortaleza de elite do futebol brasileiro e consegue, dentro de suas limitações, fazer um confronto de 180 minutos muito honesto contra o Bahia, que hoje é o quarto melhor time da Série A. Então, eu acho que o Retrô ele pode olhar para tudo isso que ele construiu, ficar aquele gostinho de tristeza por não ter conseguido, né, se classificar à próxima fase, mas por outro lado, de cabeça erguida, sabendo que foi dentro do seu limite. Como você falou, uma frase que eu concordo muito assim, Celso, o Retrô entregou tudo que pôde. Ele esbarrou nas suas próprias limitações técnicas de enfrentar um adversário muito superior em aspectos financeiros, em aspectos técnicos, em entrosamento, em capacidade de entrega, mas isso não quer dizer que tenha faltado alguma coisa que o Retrô pudesse dar. O que o Retrô tinha para entregar, ele entregou. Do lado tricolor do duelo, completamente contrário, né? Esse confronto de 180 minutos, ele só ganhou todos esses aspectos porque se por um lado uma equipe disputou jogando a vida esse confronto, do outro ninguém, absolutamente ninguém, parecia devidamente compenetrado nessa partida de hoje e no duelo de 180 minutos também, né? Considerando o jogo em Salvador, porque o Bahia fez 3 gols e conseguiu a proeza de levar Levar 2 dois. do Retrô, que com todo respeito é uma equipe de terceira divisão, com uma falha já conhecida de um goleiro que, assim, entra goleiro, sai goleiro, sempre tem alguém falhando, e falhou de novo hoje, Falhou. e tomou um segundo gol também numa falha individual do lateral direito, que propicia a jogada que origina o segundo gol também. E na partida de hoje, pasme, o Bahia, Celso, para poder se dar a garantia de se classificar à fase quarta de final da Copa do Brasil, entrou com 8 titulares. É um negócio Pois assim é, que porque me impressiona. justamente porque deixou esse jogo da volta em aberto, né? O Bahia que Exatamente. está E não. fazendo uma temporada de muitas partidas, né? Teve um jogo duro com o Sport no fim de semana, né? Tem jogo contra o Fluminense já no fim de semana agora e podia eventualmente ter poupado alguns jogadores até da viagem, né? Mas não apenas precisou viajar com o que tinha de melhor, como precisou botar Mandar a boa campo, parte né? do time como seus titulares, né? É um negócio impressionante, porque eu acho que de cara isso evidencia duas coisas, assim, Celso. A primeira é que não se tinha segurança suficiente de que o chamado time alternativo do Bahia, esse elenco que é tão elogiado, né, tão falado por boa parte da mídia, pela própria avaliação interna da comissão técnica e da diretoria de futebol, que quando eventualmente fala, né, tem a pachorra de dizer que o elenco é suficientemente bom. Não, a primeira coisa que essa escalação diz hoje, ela escancara que não se tem confiança suficiente em proteger um resultado, não é conquistar, é proteger. Isso. Proteger um resultado conquistado e Contra um time de mantê-lo. Série C. Então, não há, contra um time de terceira divisão, não há garantia, não há segurança. É o primeiro recado muito claro que se dá a partir da escalação de hoje. O segundo é que se os caras conseguem lançar a campo 8 dos 11 titulares nesse jogo de hoje, Celso, para poder manter esse resultado, significa que alguma coisa no planejamento do elenco não foi feito corretamente. Além dessa questão da segurança, se você não consegue colocar um Rodrigo Nestor, que custa 9 milhões o empréstimo, com opção de compra que é na casa dos 40 milhões, se você não consegue colocar outros jogadores que tenham condição de começar jogando, né? Um Michel Araújo que custou 18 milhões, para poder você garantir o resultado, significa que a avaliação do elenco momentaneamente não é exatamente aquela que se tinha quando você pensa em jogar um jogo como esse. A gente cansou de dizer aqui, são pouquíssimas as partidas que daqui por diante o Bahia teria a oportunidade de alternar força, de segurar carga, sabe, de controlar a minutagem. E qual oportunidade será que o Bahia vai ter mais daqui para frente do que jogar contra um time que joga a Série C do campeonato? Então, se Perfeito. não poupou nessa, com que garantia nós teremos que o Bahia vai conseguir jogar bem com times de divisões superiores? Porque, assim, a única chance que o Bahia tem de jogar novamente contra um time de terceira divisão é se o CSA passar o Vasco amanhã. A gente está gravando esse conteúdo aqui, estamos fazendo ao vivo, na verdade, nessa noite de quarta-feira. O CSA pode eliminar o Vasco, o Bahia pode pegar ele no eventual quarta de final de Copa do Brasil.
A exceção disso, todos os times que o Bahia vai enfrentar é de Série B para cima, aí podendo pegar um Atlético Paranaense, que é um time de camisa, mas que está na segunda divisão no momento. Então, assim, a menos que você me diga, e aí eu já tô levantando essa bola aqui porque eu acho que é possível, que o foco dos caras não estava suficientemente alinhado para a partida de hoje, parece que esse elenco aí ele não é forte o Eu tenho bastante outra para poder preocupação, mesclar, Ravel. Eu tenho sabe? outra preocupação, porque eu acho que você está corretíssimo na sua análise, tá? Sobre o elenco, né? E a confiança que a torcida pode ter nesse elenco, né? Como você falou, um elenco caro, né? De você manter. Tem outra coisa que me deixa muito ressabiado, porque o Bahia lançou a mão de 8 titulares, né? E mesmo com os 8 titulares, uma vez que não tem confiança aí em rodar o elenco para segurar o resultado contra um time de Série C, eu acho que a expectativa era de que esses titulares, pelo menos agora nesse jogo da volta, fizessem valer aí essa diferença técnica, mesmo que fora de casa. A gente precisa falar isso aí, que da mesma forma que a gente ressaltou que o Retrô ele tem duas facetas, né? Ele é o vice-lanterna da Série C, mas é também o time que chegou, que avançou 3 fases aí na Copa do Brasil, né? Batendo o Atlético Goianiense, batendo Fortaleza, né? Mesmo entendendo que tem essas duas facetas e que o Bahia enfrentou a mais dura delas, eu esperava que nesse jogo da volta, pô, com a obrigação do Retrô em oferecer um pouco mais de campo, em dar um pouco mais de espaço, e o Bahia vacinado, né, pelo jogo da Fonte Nova, ele pudesse encaixar uma apresentação melhor, uma performance melhor. E o 0-0 se manter até o apito final, com o mascote perdendo um gol na cara, né? De Ronaldo ali na reta final do confronto, é algo que eu acho que merece uma preocupação. E eu queria saber se também preocupa você, se preocupa você tanto quanto você se mostrou preocupado com a profundidade do elenco, né? Se preocupa você também a performance desse time quase titular. Preocupa, Celso, porque, como eu disse, eu estava levantando, na verdade, essa hipótese agora para poder estressá-la um pouquinho antes de falar propriamente do jogo. A sensação que se tem é que algumas coisas também não acontecem como tem que acontecer no Bahia, como o torcedor espera, como o planejamento sugere, por ausência de foco dos atletas, sabe? Não é pura e simplesmente nível técnico, porque Michel Araújo já entrou e entregou gol, já decidiu jogos pro Bahia, porque Kaique já chegou e decidiu jogos pro Bahia. Eu tô falando aqui especificamente de atletas que costumam vir do banco. Titulares a gente não precisa nem discutir, a gente sabe a capacidade técnica que esses atletas têm e o que eles costumam entregar. Mas a sensação que eu tenho é que o vício de 2024 em relação a esse aspecto do escolher jogo para jogar, ele continua existente nesse elenco do Bahia e talvez seja um perfil desse elenco. Um elenco que é formado muito dentro de um único planejamento, objetivando uma característica em específico, e fica aquela impressão de que falta indignação com a derrota, de que falta indignação com a postura, sabe? Jogadores como o Canu, por exemplo, que eu sempre vi muito vibrantes, parecem fazer falta ainda mais em momentos como esse, Celso, porque além de serem jogadores que tecnicamente entregam, eles são lideranças dentro do campo, eles não vão deixar os caras simplesmente se Nessa acomodar. temperatura, né? Exatamente, não vão aceitar essa temperatura do jogo. Os caras têm um temperamento diferente, com uma vontade, um apetite que não vai, pelo menos é assim que eu leio, permitir que a postura que esses jogadores tiveram hoje seja dessa forma, a ponto de tratar, de certa forma, assim, com desdém as mais de 1.000 pessoas que tiveram na Arena de Pernambuco hoje com a camisa do Bahia torcendo. O público foi de 2.900 pessoas. Me parece que mais de 1.000 pessoas foram da torcida do Bahia, que uma boa parte delas emendaram aí o confronto entre Sport e Retrô, das duas equipes, né? O Bahia com o Sport, depois o Bahia com o Retrô. E esses torcedores que foram para as duas partidas
na minha avaliação, eles saem frustrados com o desempenho do Bahia nos dois jogos e por motivos muito semelhantes. Me parece que o Bahia não conseguiu nessas duas partidas, Celso, por uma questão própria e não propriamente pelos adversários, entregar um nível de atuação correspondente às expectativas do torcedor. Me parece que o foco não foi exatamente o necessário para poder você vencer esses adversários. E aí, quem está na arquibancada tem uma expectativa de que o Bahia entregue pelo menos desempenho, força de vontade, empenho mesmo para vencer os jogos, sabe? O resultado você não controla, agora o esforço que você pode fazer para atingir o resultado, me parece que faltou nesse Bahia, mas em vários outros momentos da temporada, contra equipes muito mais difíceis, em jogos muito maiores, onde não se havia tanto prognóstico da vitória, a exemplo do jogo contra o Palmeiras no Allianz, por exemplo, o Bahia conseguiu entregar um nível de performance, de concentração, de desempenho, que me faz pensar e levantar também a hipótese, Celso, a possibilidade de que esses jogadores ainda precisam compreender que não se escolhe jogo para jogar, que o jogo é jogado e que o adversário ele só é vencido na hora que você faz o gol, o VAR apita o centro do campo, meu amigo. O VAR recomenda o jogo recomeçar. Então, se você não chegar lá e der tudo, entregar tudo, por mais que você possa ser o gigante na frente do seu adversário, você pode ter sua noite de Golias. E o Bahia hoje passou a um chute de ter sua noite de Golias. E aí, falando propriamente do jogo, Celso, o Bahia começa com a escalação, como eu disse, né, com muitos titulares. Ronaldo, primeiro titular, e você tem Santiago Arias, que para mim deveria ser titular, mas ainda não é, então foi o primeiro reserva ali dos listados. Gabriel Xavier também, jogador reserva. David Duarte, lançado para a quarta zaga, para Mingo descansar um pouco, e aqui já vem o primeiro e clamoroso erro na minha avaliação dessa escalação, que é a entrada de Luciano Juba, né? E Iago Borducci, que é uma lástima, mais uma vez não estava disponível para esse jogo, em razão de estar cometido de uma virose, desejo recuperação para o ser humano, para o jogador, mas é um jogador que não faz falta nenhuma para o Bahia. Agora o Bahia não teve a oportunidade de lançar Zé Guilherme para jogar um jogo contra um time de Série C, então não sei o que esse menino está fazendo aí entre os titulares, né? Ou entre os profissionais, porque o cara não pode jogar um jogo desse, e aí você aumenta a minutagem de Juba. Em seguida você tem o meio-campo tradicional ali com Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, e o trio de ataque formado com Cauli rotacionando da direita para o meio, Lúcio Rodrigues, que voltou a ter minutos aí, é um atleta reserva, e o segundo ponto que mais me chama a atenção nessa escalação curiosa de Rogério Ceni na noite de hoje, que é Kaique jogando aberto pela ponta esquerda. Eu compreendo, Celso, que ele possa ter na cabeça dele, na avaliação dele, duas coisas. A primeira, e menos provável, eu diria, o reconhecimento do erro que ele teve no jogo contra o Sport, onde ele não lançou o Kaique de titular, acabou colocando um lateral improvisado de ponta e a coisa não funcionou. Nesse jogo ele reconheceu o erro, lançou. E a segunda, e para mim mais provável, é que ele preferiu, contra um adversário de menor nível técnico, testar essa opção para ver se ela funciona no jogo do final de semana contra o Fluminense. Acredito que ele tenha lançado o Kaique em razão disso nessa posição. E uma das poucas boas notícias que a gente tem no jogo de hoje, além da classificação, Celso, é que esse movimento funcionou muito bem, tá? Kaique jogou bem por essa né? ponta, foi um dos poucos jogadores que tentaram alguma coisa e tiveram sucesso, apesar de ter perdido ali uma ou duas oportunidades, mas foi um jogador que movimentou o pouco que o Bahia movimentou o jogo, porque na verdade, Celso, o Bahia tentou o tempo inteiro controlar o jogo pela posse, passou boa parte do primeiro tempo na zona intermediária ofensiva, né, do seu jogo, tentando ali rodar a bola, controlar, teve mais de 70% de posse durante determinado momento da partida, até que no finalzinho do primeiro tempo o Retrô começa a botar as asinhas de fora, quase chega num gol, porque o Bahia vacilava demais nesse sentido de controlar, dando oportunidade de contra-ataque para um time que, na verdade, não deveria, né, ter esse tipo de oportunidade, já que o Bahia parecia estar bem postado. Mas em uma oportunidade ou outra, o Bahia até cedeu algumas chances para o Retrô. Mas antes desse segundo tempo que a gente chegou a falar aqui do gol perdidíssimo por Mascote, o Bahia também teve um gol perdidíssimo numa jogada cruzada pela direita, onde Cauli deveria só deixar a bola bater nele, que ele escoraria a bola para dentro. Cauli que teve uma noite péssima hoje, não conseguiu jogar bem, assim como boa parte do time do Bahia.
Mas nessa jogada pela direita, quando a bola é cruzada para ele, se ele deixa a bola bater nele, Celso, naturalmente ele não precisava fazer nenhuma ação de ataque com a bola. Escora a bola e ela simplesmente morreria no fundo das redes. Mas ele acaba tentando fazer um movimento, e nessa de fazer um movimento, ao invés da bola ir para frente do gol, ela acaba indo para o lado, e o Bahia perde a sua principal chance no jogo, no primeiro tempo e no jogo. E aí no segundo tempo, o roteiro se repete muito. O Retrô tentando, mas muito limitado. Quando o Bahia crescia no jogo, os caras abusavam das faltinhas no meio do campo, principalmente. Em determinados momentos, parecia que o Bahia ia conseguir chegar ao seu gol, né? Lúcio Rodrigues chega a perder uma chance ali mais para o finalzinho do segundo tempo. Mas a realidade é que chance clara mesmo no jogo foi a finalização de Mascote, onde ele recebe essa bola no costado da zaga, né? Ganha na velocidade, Gabriel Xavier ainda tenta atrapalhar. Um lance muito parecido, Celso, com a finalização de Derek no jogo do final de semana do Sport. Mais uma vez, uma bola ali no costado da zaga entre Juba e, nessa ocasião, entre David Duarte também. E aí, Pegou Gabriel Xavier pegou a zaga saindo para a linha de impedimento, né? E foi muito bem, né? E foi muito bem. Só que aí aquela questão que quando a gente falou no começo dessa abordagem aqui, de que o Retrô esbarra nas suas próprias limitações e por isso também acaba saindo eliminado, é porque se essa bola cai no pé de um finalizador com melhor qualidade técnica, com maior controle emocional, enfim, com mais possibilidade de colocar essa bola para dentro, a chance dele fazer o gol era grande. E ele acabou finalizando a bola do lado de fora da rede, E fazendo nem com que o Retrô foi uma desperdiçasse ali sua finalização principal chance. terrível, né? Nem foi uma finalização terrível. Exatamente. Ele O gesto conseguiu técnico que tirar ele de fez. Ronaldo, conseguiu bater no cantinho, só que ele não teve ângulo suficiente para que a bola fizesse aquela curva para dentro, né? Ela bate ali na bochecha da rede pelo lado de fora, né? Me parece que o gesto técnico que ele fez é o melhor que ele poderia fazer, né? Se a Isso, é isso que bola eu tô tem querendo dentro de dizer. um pé É isso que eu de tô querendo um. dizer. Pois é. Se é num pé de um. Para dar um exemplo dentro do próprio jogo, se é no pé de um William José, com todos os defeitos que esse atleta tem, um cara que tá fora de forma, que de repente não teria pique suficiente para correr o que Mascote correu, mas se aquela bola cai no pé dele, provavelmente seria caixa. A caixa. E talvez seria caixa se caísse no pé de Wagner Love. Só que só fazer um parêntese aqui. Tá acabado, viu? Ex-jogador em atividade. O primeiro tempo que ele fez foi vergonhoso e por isso foi até substituído no intervalo, Celso. Isso. Aquela bola não chegaria para ele ali porque Justamente ele por não teria Mascote. condição de correr. Exatamente, Não, substituído por Mascote. Ele não conseguiria chegar naquela bola. Agora, Mascote, se tivesse a técnica que Love já apresentou na sua carreira, seguramente também ele se aproximaria do gol. E aí o Bahia acabou indo para um all-in no final do jogo, que é um negócio que não faz o menor sentido quando não você analisa. precisava, né? Que exatamente, Celso, assim, o elenco, o time que estava em campo, o contexto do jogo, a classificação, aí você toma pressão do Retrô. Eu cheguei a tuitar, o Bahia chegou a jogar, Celso, parte desse jogo em linha baixa, com uns 11 jogadores atrás da linha da bola, com medo do que o Retrô ia fazer. E eu cheguei a dar um spoiler aqui que o Ronaldo falha num lance, tem uma bola que ela é cruzada na área, o Ronaldo dá uma caçada de borboleta, meu amigo, que se o jogador do Retrô consegue finalizar ali, acabou, entendeu? É 1-0, e aí o ambiente para você disputar uma penalidade nesse contexto seria muito caótico. Mas graças a Deus, o Bahia, de maneira quase que culposa, até falei culposa, assim, nem sei dizer se é culposa, porque eu vejo o mérito no Bahia ter vencido o jogo da ida. Mas o Bahia, de maneira irresponsável, flertou com o perigo e quase não sai classificado na noite de hoje na Copa do Brasil. Mas conseguiu, e eu espero minimamente, Celso, falando sobre o jogo, né, já que daqui a pouco a gente vai falar de um contexto mais amplo, que isso possa servir de lição para os demais elementos da temporada, porque isso não serve apenas para a Copa do Brasil. Isso serve para a gente lembrar também que o 2024 do Bahia amargou, azedou, num contexto muito parecido. O Bahia emenda uma série de jogos acessíveis, começa a ter dificuldade para ganhar, começa a perder jogando em casa, começa a empatar com adversários que tinham a obrigação de vencer, e aí quando você olha, a carruagem vai virando abóbora. E aí, timidamente, o planejamento que se tem começa a ganhar outro tipo de nuance, as expectativas que se criam começam a ser frustradas, e o Bahia ainda está em tempo de corrigir isso. Eu volto a dizer aqui, vou insistir, no raio-x eu fiz essa análise, hoje, 2 dias depois, eu vou falar novamente. Faltam 27 dias para a janela fechar. 27 dias para o Bahia perceber
que dessa maneira, como as coisas estão conduzidas, os objetivos estão em risco. Os objetivos estão em risco. Então, assim, eu não estou dizendo que o Bahia tem que cometer irresponsabilidades. Eu não sou adepto dessa teoria do dinheiro infinito. Eu não sou partidário desse contexto de que parte da torcida costuma utilizar, Celso, de que assim, deu um problema, vai no mercado, contrata, paga o preço que tem que pagar. Agora, tem que ter inteligência. Não é possível que a gente tenha que escancarar todos os problemas, programa após programa, conteúdo após conteúdo, todo mundo falando, a ponto da imprensa nacional questionar o Bahia jogando a bola que joga, tem um problema crônico no gol há tanto tempo. E aí você tem um Fortaleza que lesiona 2 goleiros numa única partida e 15 dias depois já tem 2 goleiros à disposição. O Fortaleza fechou com Vinícius Silvestre e acaba de fechar com o goleiro Elton Leite, que jogava no Deportivo La Coruña. Então, o Fortaleza tem uma ótima gestão, tem um trabalho de longo prazo muito bem consolidado na gestão de Marcelo Paes, etc. e tal, tudo isso é louvável. Mas o Bahia tem uma inteligência de mercado discursada que não faz com que a gente possa aceitar que esse tipo de problema aconteça por tanto tempo e a gente aceite de maneira passiva. E é isso que está acontecendo. Então, assim, 28 dias, né, para o mercado fechar. Eu espero que o Bahia tenha a decência de compreender que esse elenco é lacunoso e que, da forma como as coisas vão, nem todo adversário será o Retrô e nem todo dia a gente vai estar aqui para, apesar da irritação, comemorar um objetivo alcançado, Celso. Perfeito, perfeito. Daqui a pouco a gente vai seguir aqui analisando o que aconteceu dentro das 4 linhas, lá na Arena de Pernambuco. Mas tem outro aspecto aqui que a gente vai analisar agora, que, para mim, Ravel, é o grande feito a se comemorar, né? o grande fato a se comemorar. Mais do que a classificação propriamente dita, justamente por esse gosto um tanto quanto amargo, né, que o roteiro deixou aí para os torcedores do Bahia nessa classificação, eu acho que é o que aconteceu nas outras partidas, né, nessa noite de quarta-feira, porque a gente está falando que o Bahia avançou mais uma vez às quartas de final, se não me engano, a 10ª vez que o Bahia avança às quartas de final da Copa do Brasil, de onde nunca avançou, de onde nunca conseguiu passar. O Bahia tem esse teto, né? O Bahia tem essa marca negativa para o time do porte, para um time do porte do Bahia, de nunca ter conseguido avançar às semifinais da Copa do Brasil. E talvez nesta temporada, principalmente se o Bahia aprender aí as lições, né, que a temporada tem deixado, que se o Bahia conseguir aprender essas lições antes de ser tarde demais, antes de um efeito mais catastrófico aí das Pagaram preço, mais né? decisões que o clube tomou acontecer. Porque se a gente for olhar as outras classificações, a gente vai perceber que talvez o Bahia tenha a melhor chance aí para avançar às semifinais, porque a gente está falando de uma noite onde o São Paulo caiu para o Atlético Paranaense nos pênaltis, né, sem conseguir marcar um pênalti sequer, converter um pênalti sequer na cobrança, onde o Flamengo caiu para o Atlético Mineiro, né, onde o Palmeiras caiu para o Corinthians. Então, vai restar aí dos principais bichos papões, né, da competição, vai restar aí o Cruzeiro, que vai enfrentar ainda o CRB, né, na quinta-feira. O jogo de ida foi 0-0 no Mineirão, tá? Então, de repente, o Bahia pode até sair aí sem nenhum bicho papão pela frente para as quartas de final. Eu acho que as eliminações dos principais adversários da noite, potenciais adversários do Bahia na noite, acho que foram os principais motivos de comemoração da torcida do Bahia, Rafael.
Ah, com certeza, Celso. Assim, a gente tinha até dado meio que um spoiler, né, de dizer que nem tudo era lamentação na noite de hoje. E agora falando dos aspectos positivos, né, como eu tinha dito, assim, a boa notícia no campo era o bom rendimento de Kaique, gerando aí uma expectativa no torcedor de que no sábado, né, no duelo contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, ele possa ocupar a lacuna deixada pela lesão de Pulga. E a segunda boa notícia é que, de fato, assim, Celso, o Bahia já chegou várias vezes nessa fase de Copa do Brasil. É o muro que o Bahia nunca conseguiu transpor, mas talvez esse muro nunca esteve tão bambo quanto É. agora pode estar, tá? O Bahia ele chega para uma fase de torneio nacional, né, eliminatório, como a Copa do Brasil, sem ter Flamengo e Palmeiras, dois dos principais elencos desse país, com uma força financeira gigante. No caso do Palmeiras, com um trabalho de longevidade absurdo, né? O treinador mais antigo do país em exercício, né? Na função de um mesmo clube, né? Que é o Abel Ferreira. E o Cruzeiro, como uma equipe que pode cair, né? O Cruzeiro ainda pode ser eliminado amanhã pelo CRB jogando em Maceió. Então, se isso acontecer, é aí que o caminho se abre mais ainda. E olha que assim, a gente está Bahia falando de um seria o Cruzeiro. time de melhor classificação de Série A nesse momento, obviamente, nas quartas Isso. de final. Exatamente. E o Cruzeiro, não sei Se até o que ponto, Cruzeiro por eventualmente exemplo, cair, obviamente, né? isso, o Pro Cruzeiro CRB. cair. E eu não sei até que ponto o Cruzeiro, ele até pela ambição do Campeonato Brasileiro, se a mentalidade dos atletas não ficaria mais comprometida em pensar o Brasileirão do que a da Copa do Brasil. Até porque, como eu disse, né, o Cruzeiro já jogou em BH e acabou empatando em 0-0 com o CRB. Isso. Se for falar de nível técnico, a diferença entre as equipes é gritante. Então, talvez os caras também tivessem mais focados no Brasileirão, até pelo discurso interno que se deve vender, do que na própria competição de mata-mata. Então, assim, passando o Cruzeiro ou não, o Cruzeiro acaba sendo o principal adversário se passar, mas se não passar, você tem mais um adversário de divisão inferior, tem a possibilidade do CSA passar o Vasco, mas mesmo que passe o Vasco, é uma equipe que tem seus problemas, então você acaba ficando muito mais com um Corinthians que tem mais tradição do que nesse momento bola jogada, O um Bahia viraria um Atlético dos Mineiro, favoritos, pô. O Bahia isso, viraria um exatamente. dos favoritos ao título. Isso. Um Atlético Mineiro e um Botafogo que, para mim, ficariam ali no mesmo nível do Bahia por Isso. capacidade de entrega. Então, colocaria Exatamente. de fato, Celso, Bahia, Atlético e Botafogo, se o Cruzeiro for eliminado, dentro dessa perspectiva de acessibilidade. Então, assim, na próxima terça, para quem ainda não viu a notícia, já terá o sorteio dessa próxima fase de Copa do Brasil. Se o Bahia der a sorte de enfrentar um adversário mais acessível, com maior possibilidade de sonhar uma classificação para a semifinal, aí eu acho que de fato as coisas se encaminham para o Bahia pela primeira vez na sua história romper essa barreira e vamos desejar, esperar aí que o Bahia mais uma vez dê essa sorte. Lembrando que o Bahia tinha a possibilidade de já enfrentar adversários mais difíceis nessa fase, acabou pegando o Retrô, deu sorte de enfrentar O o time mais adversário mais acessível. acessível, né, o contexto todo que a gente já falou aqui. Jogou hoje numa arena de Copa do Mundo para 2.900 pessoas, quase metade do público torcendo para o Bahia, então era um cenário favorável. Eu espero que se repita na terça-feira. E aí, já dando um spoiler para nossa audiência, do jeito que a turma gosta de sorteio, é muito provável que a gente vá acompanhar. Então, se você quiser ficar aqui com a Vamos, gente na já tá segunda certo isso tela, aí. já Isso é tá certo certo, né, já. Celso? Então, É pronto, vai ser certo. mais uma oportunidade da gente estar aqui. E eu espero que eu que depois que cometi o erro, o infortúnio de falar que queria o Flamengo naquela ocasião, depois que eu tô pacificado, eu tenho dado sorte nos sorteios que eu participo. Eu pedi o Retrô veio. Dessa vez eu também vou pensar ainda quem eu quero e espero que eu consiga trazer sorte pro Bahia, porque nesse momento o Bahia tá precisando de sorte, porque juízo tá faltando. Mas tô cravando aqui, tá? Tô cravando aqui. Se eventualmente o Cruzeiro se enrolar, Bahia passa a ser um dos favoritos ao título dessa Copa do Brasil. Ao lado ali do Atlético Mineiro e do Botafogo. Mas Eu coloco também realmente, o Fluminense correndo por fora, e o Fluminense se classificou hoje. É um time isso, forte de mata-mata por causa do efeito Renato Gaúcho. Apesar de verdade. eu achar que desses quatro que a gente citou aí, Fluminense, Botafogo, Atlético e Bahia, eu vejo o elenco do Fluminense um pouco mais abaixo. Mas Isso, eu acho que o efeito Renato Gaúcho compensa um pouco e aí colocaria esses quatro aí bem posicionados. perfeito, perfeito, perfeito. Mas certamente, independentemente de qual régua você utilize para medir, de qual critério você
resolva analisar, dificilmente você vai ver um time muito à frente do Bahia nesse quesito de favoritismo, né? Pensando nessa eventualidade de o Cruzeiro também se enrolar com o CRB. Do contrário, o Cruzeiro seria o time que estaria um pouco acima desse patamar, mas ainda também assim penso deixaria... assim, Celso, eu penso assim, a exceção do Cruzeiro, mesmo esses adversários que a gente está apontando favoritos concomitantemente aí ao Bahia, eu acho que tem jogo com todo mundo, tá? Tem Eu jogo acho com que todo você vai mundo, pegar pô. jogo com pegar o Galo tem jogo, pegar o Fluminense tem jogo, pegar o Botafogo para mim o mais difícil, ainda assim tem jogo. Perfeito, perfeito. Muito bem, então, dito isso, vamos analisar os desempenhos individuais. Meu caro Alan Roberto, pode trazer o campinho aqui para a tela. Aí, Ravel, vamos começar, tá? A análise aí das performances individuais do Bahia com o Ronaldo, né? Ronaldo, que acho que terceiro jogo seguido que ele é titular, é isso? Isso, Titular pela seguinte. terceira partida consecutiva, né? A gente já tinha falado, inclusive, sobre Na verdade, isso no quarta, Celso. jogo. Foi a quarta, porque ele foi titular contra o Juventude, nos dois duelos contra o Retrô e no final de semana E contra o o Sport. É o Sport. quarto jogo dele. Perfeito, perfeito, perfeito. Algo que a gente já tinha falado aqui também, principalmente ali depois do jogo de ida contra o Retrô, onde ele também tinha falhado, deu um gol, né, para o Retrô, uma assistência pelo menos aí para o Retrô. A gente havia falado que não era para a gente estar discutindo, né, se Ronaldo merecia uma nova chance ou não, porque a gente entendia que um time como este Bahia, né, tinha por obrigação ir para o mercado e trazer uma solução do mercado, né? Mas se o Bahia não fizesse o que a torcida espera, né, que ele faça, que foi o caso, que Ronaldo deveria ser mantido, que você não pode estar trocando de goleiro a cada rodada, né? Mas, uma vez mais, ele acabou falhando, né, deixando aí uma brecha aberta para o adversário aproveitar. Dessa vez o Retrô acabou não aproveitando no lance em que ele falhou. Mas, de maneira geral, eu diria que esse foi o lance que deixa o torcedor mais aflito. Mas, tirando isso, não acho que ele fez uma partida ruim, né? De toda forma, eu queria que você me dissesse o que é que você achou de Ronaldo. Celso, é complicado porque eu também partilho da mesma teoria que você, assim, se você ficar trocando jogador, principalmente posição como essa, goleiro, centroavante, você precisa ter confiança, minuto para poder jogar. Se você ficar trocando sem dar sequência, a cada mínimo erro, batida de roupa, principalmente quando isso acontece e não influencia diretamente no resultado, você vai trocar de goleiro toda a rodada, um por outro, e aí cada um vai jogar 13 partidas ali, mais ou menos, né, em média, os três goleiros, e você não vai resolver o problema, porque os três estão mais ou menos no mesmo nível e nenhum deles está no nível para jogar no Bahia. Só que é o que temos para hoje. E aí você ficar o tempo todo colocando lupa nesse tipo de ação, você não só passa uma mensagem interna ruim, como externamente você diz para os seus adversários que você não tem confiança no seu guarda-redes. E aí isso faz com que os adversários testem mais, experimentem mais, partam para cima de você, porque sabe que ali do outro lado vai ter um atleta, no mínimo, com a confiança abalada. Então eu sou completamente favorável à ideia de manutenção, a menos que aconteça aí falhas clamorosas, como aconteceram com o Marcos Felipe, ao ponto da gente ver a troca para Ronaldo. Mas antes de dar a nota aí, vou pedir para Alan tirar o Paulo Sérgio ali de Rogério Ceni, porque hoje não vai ter Paulo Sérgio de jeito nenhum. Nosso Já campinho está tá. incomodado, né? Já tô está só de incomodado. ver ali, já tô bolado, porque hoje não tem Paulo Sérgio. Na verdade, assim, eu espero muito que a torcida do Bahia, que vai consumir depois esse conteúdo, reforçando o pedido para deixar o like aí também Por favor, nesse galera. vídeo, eu espero que ninguém faça, assim, defesas as más avaliações que eu farei hoje, assim, porque não dá para você discursar que o time foi mal e depois ficar aqui, mas fulano se salvou, mas Beltrano não sei o quê. Velho, não dá. Simplesmente não dá. Não dá para você
subir a régua de avaliação de conceito de qualquer atleta porque ele fez uma ou outra boa jogada na partida, por causa de um ou outro bilhaleco. O Bahia hoje jogou mal e ninguém aqui merece uma avaliação minimamente positiva. Então, já dando spoiler aqui, não vai ter verde em campo, à exceção de Kaique. Todo o restante foi mal ou razoável. Então, começando por Ronaldo, jogou mal, principalmente por causa dessa falha em específico. Se essa falha acontece num jogo de Campeonato Brasileiro de Série A, É num claro. jogo de nível técnico maior, Celso, você pode ter certeza que apareceria um jogador ali para conferir. Então hoje, Ronaldo dá evidências de que o Bahia tem 27, 28 dias para resolver o seu problema no gol. Até lá ele tem que ser mantido porque me parece que é o menos vilão da semana, mas ele não tem condição de seguir vestindo a camisa do Bahia como titular até o final do ano. Espero que seja um momento temporário da manutenção da sua titularidade até que venha um atleta com condições de substituí-lo em definitivo e não ficar tendo essa rotação, pelo menos pior, que é uma estratégia que o Bahia já tem utilizado há muito tempo. Então, Ronaldo, hoje eu vou de laranja, Celso jogou mal. Muito bem. Vamos agora com Arias, David Duarte, Gabriel Xavier e Luciano Juba, a linha defensiva do Bahia. Vamos lá. Santi Arias, eu vou colocar um razoável, mais pelo esforço. Um jogador que conseguiu ainda ali entregar algum nível de competitividade, tentou atacar o lado direito ali de ataque, onde o Bahia ainda conseguiu criar algumas boas jogadas ali nos minutos iniciais do primeiro tempo. No segundo, acabou atacando mais pelo lado esquerdo, mas no primeiro tempo foi onde Arias ainda conseguiu subir a linha ali, fazer alguns cruzamentos, acionar Lúcio Rodrigues, mas nada demais também. Razoável aí para ele. David Duarte jogou mal, não gostei da atuação de David Duarte hoje, deu uns vacilos, essa bola aqui que vai aí para mascote, ele é quem acaba atrasando um pouquinho a saída na linha de impedimento. Gabriel Xavier até também dá uma vacilada, mas depois consegue recompor. Achei Gabriel Xavier ligeiramente superior a David Duarte no jogo de hoje, vou colocar um razoável aí para ele. Acho que apesar das suas limitações que a gente já conhece também, é um jogador que tem mais dificuldade no trato com a bola no pé, ele pelo menos conseguiu ser mais combativo e restringir as poucas oportunidades que o Retrô teve no jogo. Porque a gente também não tá falando aqui de um Retrô que criou muito, sabe, Celso? É mais um Bahia limitado, um Bahia que se nivelou por baixo diante do adversário fraco e que isso acabou fazendo com que o jogo tivesse a característica que teve hoje. E dentro dessa característica de jogo ruim, Juba vai com laranja hoje, um dos poucos laranjas que Juba recebeu nessa temporada. Hoje ele esteve abaixo. Como eu disse, para mim é mais culpa do treinador de ter colocado o atleta do que necessariamente do atleta ter jogado mal no jogo de hoje. Ele vai mal por todo o contexto, mas para mim era jogo para Zé Guilherme. E se vire, meu amigo, para resolver o problema. Não é possível que o Bahia precise de Juba, um dos melhores laterais do Brasil, um dos jogadores mais importantes do elenco, suscetível a uma lesão que poderia tirá-lo do jogo, como o Pulga saiu de pelo menos mais 20 dias aí de ação, de combate, por causa de um jogo contra o Retrô. Exato. E o Bahia hoje correu o risco com o Juba, sendo que essa posição é hoje a posição mais dependente do seu titular no campeonato, no elenco do Bahia. Nenhuma posição, Celso, é tão dependente do seu titular quanto a lateral esquerda. Eu digo isso porque, assim, goleiro não tem nenhum, então não tem dependência. Zagueiro, você tem David Duarte e Mingo como titulares, Gabriel Xavier consegue quebrar ali com certa tranquilidade. Então você tem pelo menos um reserva. Arias e Gilberto ficam se revezando entre titulares e reserva de maneira cíclica. Caio Alexandre tem boas características, mas você tem um Nico Acevedo que é um reserva de luxo nesse time. Jean Lucas e Everton Ribeiro são jogadores muito melhores que seus titulares, mas havendo necessidade, Michel Araújo e Cauli podem fazer essa posição. Ademir, da mesma forma, pode ser substituído por Kaique. Lúcio e William José já foram reservas e titulares um do outro. Pulga não tem reserva e a gente está pagando essa conta por isso. E Juba não tem reserva. E assim como a gente se deu mal por uma péssima escolha de colocar Pulga naquela partida, da mesma forma hoje o Bahia correu o risco com Juba de titular. Jogou mal e correu um risco. Ainda pode ser que esse atleta esteja mais cansado, mais desgastado para o jogo importantíssimo contra o Fluminense, um confronto direto pelas pretensões do Bahia no Brasileirão. Então não gostei da escolha de colocar Juba no jogo de hoje e para piorar o atleta não conseguiu desempenhar bem. Muito bem. Agora vamos analisar o meio-campo que teve
Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Jean Lucas. Caio Alexandre mal, Everton Ribeiro mal e Lucas razoável. Caio Alexandre, ele abusou do estilo perninha, que às vezes o jogador tem quando acha que joga mais do que os seus adversários e aí fica tentando dar toquinho, fica tentando abusar nos lances de efeito. Acho que é uma característica, inclusive, que Gilberto, lateral direito, também tem da mesma forma. Caio Alexandre poderia ter levado o jogo com mais seriedade. Aliás, a atuação de Caio Alexandre hoje, para mim, é a cara do que foi esse Bahia no jogo de hoje. Um Bahia que pode muito mais, mas que de uma maneira blasé, se comportou como se pudesse fazer-se muito mais a qualquer momento. Não respeitou o adversário como poderia respeitar e ele jogou mal. Everton Ribeiro até tentou, mas eu acho que em jogos físicos como esse, como eu disse, o Retrô ficava parando o jogo com faltinha o tempo inteiro. Everton Ribeiro tomou várias faltas, inclusive ele leva uma mãozada na cara. O Retrô não deixava ele jogar, diminuía os espaços e abusava mesmo de cometer falta para pará-lo. E ele acabou sendo presa fácil nessa marcação do time azul e amarelo de Camaragibe. Já Jean Lucas começou mal e melhorou no segundo tempo. Então, eu vou dar esse benefício para ele aí de ter uma atuação minimamente regular no jogo de hoje. Ele participou ali de uma jogada que também resulta numa finalização ali de Lúcio, que poderia ter sido o único gol do Bahia na noite de hoje. Na linha alta, Rogério Ceni foi com Cauli, Kaique e Lúcio Rodrigues. Cauli mal, péssima partida de Cauli, como eu disse, perdeu um gol incrivelmente feito no primeiro tempo, um gol que ele poderia ter dado um outro contexto para esse jogo, porque o Bahia teria vantagem, de repente poderia encontrar espaços ali para o Retrô sair e o Bahia jogar de uma maneira mais inteligente, no contra-ataque e ampliar a vantagem. Então esse gol poderia ter dado um outro contexto para o Bahia. Cauli não foi bem no jogo de hoje. Lúcio eu achei esforçado, achei que participou bem diante do que foi esse Bahia de hoje. Vou colocar um razoável aí para ele. E Kaique, o melhor em campo, já antecipando aqui, como eu já tinha dito também, verde musgo, gostei da movimentação dele, gostei do ímpeto. Só teve uma coisa negativa nessa atuação de Kaique, a raiva que eu fiquei de Rogério Ceni por não ter visto o jogador ter começado a partida no sábado contra o Sport. Eu não vou aceitar isso tão bem, tão facilmente, assim, vai ficar ecoando na minha cabeça ainda por um tempo, porque Iago jogou 74 minutos, velho. Aí Kaique vem hoje, consegue ter uma atuação legal, uma atuação honesta, uma atuação que deixa fortes indícios de que o Bahia poderia ter tido melhor sorte caso ele tivesse começado entre os titulares com minutagem para poder jogar. E aí, por algum motivo, o comandante tricolor preferiu colocar Iago Borducci, que é um jogador que até hoje não disse a que veio. Perfeito. Então tá aí Kaique, o melhor em campo, tá? Titular, e o melhor em campo único com avaliação positiva, segundo aqui as análises de Ravel. Agora a gente vai com os substitutos. No primeiro giro de substituições, ali por volta dos 15 minutos do segundo tempo, Rogério Ceni acionou Michel Araújo no lugar de Everton Ribeiro e Ademir no lugar de Cauli. O que é que você achou de Michel Araújo e de Ademir? Michel mal, joga aí um laranja para ele, não gostei da atuação, mais uma vez errando bolas bestas, cedendo passes ao Retrô, roubadas de bola. Teve uma oportunidade de finalizar, também finalizou mal, não gostei da atuação dele. Ademir melhorou um pouco o lado direito do Bahia quando entrou, mais uma vez com muita tentativa e pouca inspiração. Pela tentativa, um razoável, mas eu acho que ele poderia muito mais. É um jogador que, quando enfrenta adversários de mais baixo nível técnico, normalmente costuma sobressair. Contra o Juventude foi dessa forma. Hoje, esse razoável é tentando tirar alguma coisa de positivo de um Bahia horroroso, porque se fosse num outro conceito, num outro sarrafo, a gente não estaria colocando esse amarelo, não, mas como conseguiu pelo menos melhorar esse lado direito do Bahia aí, eu vou de razoável para Ademir. No segundo giro, Rogério Ceni acionou Rezende no lugar de Caio Alexandre e William José no lugar de Lúcio. Rezende razoável também, apesar de ter entrado inicialmente já errando a primeira bola, que é uma coisa que é muito a cara de Rezende, é um jogador que ele sempre entra ali para trazer uma proteção e aí dá uma vacilada, sempre dá, um cara estabanado. Para mim o ciclo de Rezende já deveria ter acabado no Bahia, mas em pleno agosto de 2025 ele surge como opção, também é um indício de má montagem do elenco, apesar de ser um jogador polivalente, e isso é uma característica que o Rogério privilegia muito, mas eu confesso a você que Rezende, para mim, Celso, era um jogador que o Bahia já poderia
ter negociado, enfim. O cara precisa de um respirar novos ares, sabe? Eu acho que isso vai Eu fazer bem gosto de pro clube e Rezende. pro atleta. É um jogador que eu acho que ele ainda vai jogar bem em outra equipe de Série A, sabe? Mais recentemente se falou aí da possibilidade dele fechar com Fortaleza, por exemplo. Poderia ser uma boa aquisição para o Fortaleza e poderia ser uma boa movimentação para o atleta e para o Bahia, Celso. No Bahia, eu acho que o tempo dele já se encerrou. Ele não fez uma partida miserável, por isso que eu estou colocando até um razoável nele. Mas é um jogador que, por todo o desgaste, por todo o tempo, ele está aqui desde a Série B de 2022, por todas as memórias que se tem, dos lances bons e dos não tão bons, que até ficam mais marcados na mente do torcedor do que os bons. Eu acho que já está na hora também dele seguir o caminho. E hoje ele mostrou que é um jogador que não dá para contar numa partida de nível técnico mais alto, tá? É um razoável aí porque pegou o Retrô, mas assim, se o Bahia precisar contar com o Rezende contra o Fluminense no sábado, eu não tenho garantia, segurança nenhuma de que ele vai conseguir desempenhar o suficiente para que o Bahia alcance aquilo que deseja na partida. E o William José é mal, não conseguiu entrar bem, precisa se recondicionar fisicamente de novo. O Bahia não conseguiu dar seguimento a nenhuma jogada com ele também não contribuiu para que o ataque pudesse deslanchar. E eu não gostei da atuação dele, não. Começo a pensar que da maneira como ele tá indo, se ele não abrir o olho, Lúcio mais uma vez vai incomodar. E o que é uma pena, porque isso não significa que Lúcio esteja bem, e sim que o William José tá baixando o nível. E aí a gente volta Reserva, para o o problema reserva de. tá quase chegando o Bahia tá quase chegando naquele cenário, né? De o reserva da posição ali ser sempre o melhor, né? Sempre o melhor, exatamente, Celso. Então, é um problema que o Bahia está começando a ter. Eu espero, porque, como eu disse, isso vem a partir da lesão que ele teve. Ele teve uma entorse no tornozelo, a partir dali ganhou peso de novo, teve mais dificuldade de se recondicionar, de se readaptar. Antes da lesão, ele estava bem, estava vivendo um bom momento, justiça seja feita, mas já está na hora dele começar a responder melhor em campo. Ou então, se ele não tem condições, treina um pouquinho mais, se recondiciona um pouquinho mais e mantém Lúcio aí, porque minimamente consegue, nesse momento, fazer mais entregas do que o William José. E Thiago, que entrou Perfeito. no final ali, sem nota. Não 40 tem como minutos ali avaliar o para jogar, atleta, né? não. Já entrou no finalzinho, o Bahia praticamente já não tinha ali mais muito o que fazer. Kaique cansou, o objetivo era fazer com que ele segurasse a bola. Ele até participou de algumas poucas ações, mas não o suficiente para credenciá-lo a nada aqui. Acho que é um atleta até que merece ter uma minutagem maior em determinados jogos. Poderia, de repente, ter entrado até um pouco antes, Celso, mas hoje não dá para avaliá-lo pelo tempo que ele jogou, não. Até pela função dele em campo, né? E o desenho que a partida apresentava ali quando ele foi acionado, né? Exatamente. Então fica sem nota, portanto, o Thiago entrando ali aos 40 minutos, mais ou menos. E aí a gente vai analisar agora o professor Rogério Ceni. O que é que você achou das escolhas de Rogério para a escalação, para as mudanças, para a proposta da partida? Muito mal. Rogério vai ter que levar o vermelho aí, hoje não tem jeito. Eu que não me canso de admirar o trabalho de Rogério Ceni aqui, de elogiar publicamente, sempre falo aqui que é um cara que tem muito crédito. O erro de hoje não retira esse crédito, mas eu acho que ele deve servir como uma avaliação de que algumas coisas precisam ser realmente revistas nesse trabalho. Uma delas é, pô, você tá reclamando o tempo inteiro que você não tem descanso, que você não tem semana de trabalho. A gente sabe que a preparação para um time titular, com viagem, sendo relacionado para jogo, é diferente de você ter a possibilidade do atleta ficar na cidade, sabe, montar um plano de trabalho específico com a comissão técnica, sabe, você fazer uma preparação mais objetivando um jogo mais distante, Celso. Então não dá para ele tratar tudo isso aí como um salvo-conduto, sabe? Porque eu acho que essa montagem toda de planejamento, ela acaba escancarando um problema de leitura que o Rogério teve, e eu vou ficar muito chateado. Eu não escutei a coletiva dele ainda hoje, mas eu vou ficar muito chateado se eventualmente ele alegar no sábado que o time cansou, que faltou perna para eventualmente vencer o Fluminense, porque se faltar perna, tá muito na conta do que ele fez hoje, sabe? Juba jogar 90 minutos, Gianluca jogar 90 minutos contra um time de Série C para garantir classificação. Então, assim, volto a dizer com todo respeito ao Retrô, mas não dá para você olhar para isso aí e encarar com normalidade. Então, a vitória contra o Fluminense no sábado vai acalmar os ânimos, mas ela vai precisar vir
sem muito custo, sem muito problema. Quando eu falo custo, não é dificuldade de vencer, porque a maioria dos jogos na Série A são difíceis. Mas Isso. não vai poder, por exemplo, você ter um ônus de uma lesão de um atleta que jogou mais do que deveria hoje, porque senão isso vai estar mais uma vez dentro da conta do treinador, que para mim na noite de hoje foi muito mal, Celso. Perfeito. Então, dessa forma, a gente fecha aqui o nosso campinho. Tá aí para o print, tá? E a gente pode finalizar aqui o nosso programa. Meu caro Ravel Pinheiro, muito obrigado, tá, pelas análises. Obrigado pela companhia nesse fim de noite de quarta-feira, tá? E mais uma vez, antes da gente se despedir, reforçar aquele pedido para que vocês se inscrevam no nosso canal, que vocês ativem o sininho, sempre importante, tá? Porque a gente tem muito conteúdo e vamos ampliar, inclusive, a quantidade de vídeos que a gente vai disponibilizar para você não perder nenhum e não depender só do algoritmo do YouTube para sugerir os nossos conteúdos para vocês. Ative lá o sininho, tá bom? E se puder, e ainda além, você pode compartilhar algum dos nossos programas, algum dos nossos cortes, com aquele grupo nervoso que você faz parte, que a galera gosta de debater futebol, com aquela sua amiga, com aquele seu amigo que também gosta de futebol e pode curtir aqui os nossos programas, os nossos comentários. Valeu, Ravel, valeu, Alan. Forte abraço a todas e todos e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.